Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Dois Toques nesta sexta-feira, 16 de janeiro. Sou o Rafael Copete, estarei substituindo o nosso titular, Cadu Oliveira, que está na praia, curtindo lá sua folga e também fazendo seus treinamentos para o futebol e também um futebolzinho de campo com seus amigos e a sua confraria. Nosso Dois Toques ao vivo pelos canais 520 da Claronet, 575 para todo o Brasil. E também estamos aqui no Pool Streaming, nos estúdios localizados dentro do Shopping Total, aqui em Porto Alegre. E não esqueça do nosso canal no YouTube. Nos siga, curta e compartilhe o Dois Toques Cadu Oliveira. O nosso Dois Toques para Ciber, Sindicato das Máquinas Agrícolas. A inovação é a nossa área. Massal, a nossa força é a tradição com a Massal. Aspecir, que atua nos ramos de previdência e assistência, patrocinador oficial do São José. Estamos aqui com os nossos Dois Toques nessa noite para debater a vitória do Internacional, a segunda vitória internacional mantendo 100% no Campeonato Gaúcho, o novo despertar de Rafael Santos Borré, que fez 2 gols e deu uma assistência para um bonito gol de um dos jovens do Internacional, que, aliás, o Inter está fazendo jus ao nome celeiro de Ases e trazendo jovens promessas para o time titular. E estou com Alan Jurgel, conselheiro do Internacional, técnico Paulo Matos e o ex-diretor gremista Marco Fumagalli, onde vamos debater a rodada do Campeonato Gaúcho, a grande vitória do Internacional, e também outras pautas relevantes ao nosso Campeonato Gaudério, ao nosso amado gauchão. Boa noite, senhores. Tudo bem, Cristina? Tudo bem? Obrigado pela presença aqui no Dois Toques. E eu gostaria de começar debatendo o Internacional contigo, Alan, que é conselheiro do Inter, que é da direção colorada, fazer um seu pequeno resumo sobre a vitória do Inter, a importância de o Internacional renascendo praticamente das cinzas, comparado à temporada do ano passado, 2 vitórias 100% no Campeonato Gaúcho. Só uma correção, eu sou conselheiro do Internacional, não sou da direção. Mas, Copete, boa noite ao Paulo Matos, ao Marco Fumagalli e a todos que nos acompanham. Eu começo a minha fala pegando uma observação do Pesolano, Nós temos que fazer com que o torcedor se identifique novamente com a equipe colorada, com os jogadores. E acho que esse primeiro passo, nesses primeiros jogos, dando espaço aos jovens, o que a torcida tanto quer que a base tenha a oportunidade, os meninos podendo jogar. Claro que ontem foi mesclado, a gente viu inclusive o Borré fazendo uma excelente partida depois de um bom tempo, com as devidas observações de que era um adversário inferior, evidentemente, mas o que a gente quer é isso. Eu acho que o Internacional tem que se identificar com aquilo que ele sempre foi. Se você pegar as grandes equipes do Internacional, o Internacional sempre foi uma equipe ofensiva, não deixando de se defender, evidentemente. Então tivemos ontem o Alex fazendo aquele bonito gol com um passe do Borré, João Vitor também fez, enfim, e os outros 2 gols do Borré. Acho que foi uma boa partida e o Inter precisa dessa sequência. Esse Campeonato Gaúcho, diferente do ano passado, que era um campeonato que tinha uma simbologia, em função daquela questão do possível octa do Grêmio, o Internacional querendo evitar, e conquistou seu campeonato também depois de muito tempo. Eu acho que esse é um campeonato para a gente fazer uma preparação das nossas equipes. Evidentemente que teremos aí 2 Grenais, que são partidas compatíveis com o que será o Campeonato Brasileiro, mas o restante é isso, é dar espaço para os meninos, mesmo que de forma mesclada, e eu acho que o Internacional está fazendo muito bem, tanto é que é a única equipe que tem 6 pontos. Pena que faz isso sobre necessidade, não por convicção, assim, de 100% de convicção, faz mais pela necessidade de ter, passando por essa crise financeira aí, de longa data do Internacional, mas também não está deixando de trazer essa gurizada e oportunizando os jovens mostrarem a que veio. Eu acho que a gente tem que lembrar um pouquinho da coletiva do presidente Alessandro Barcelos, logo que terminou a temporada, e ele disse: esse ano de 2026 será um ano de adequações, nós vamos tentar melhorar financeiramente, não teremos grandes contratações, não dá para ter uma alta expectativa de títulos,
E eu acho que está sendo feito dessa forma. Evidentemente que tem que contratar. Tanto é que chegou agora o zagueiro Sim, Félix Torres. Félix Torres. Se a gente for fazer uma comparação com o Vitão, evidentemente que o Vitão é um zagueiro superior, mas veja, o Vitão, contratado pelo Flamengo, ele tinha uma única deficiência, na minha visão, que é a questão da bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. E o Internacional sofreu muito isso nos últimos anos, dentro da sua zaga. O Félix Torres, ele tem uma certa deficiência técnica de tempo de bola, mas a bola aérea dele é muito boa. Tá? Então, talvez esteja aí a explicação da contratação desse jogador dentro do padrão financeiro que o Internacional pode. Vamos ver agora, o presidente está na Europa. Né? A gente espera que tenha contratações. Tem a expectativa de um volante argentino, Vilagra, que jogou no River Plate. E acho que o Internacional ainda precisa de alguns jogadores e manter aqueles seus jogadores que se destacaram. Por exemplo, o Vitinho, que o Santos tem interesse. Né? Eu acho que é um jogador que a gente tem que segurar o quanto for possível, porque é um jogador que marca gols. E temos que ter também a contratação de um centroavante, um 9 raiz, porque o Borré não é centroavante. Até eu acho que esse destaque que ele começa a ter, a gente tem que manter ele nessa posição de segundo atacante. E o Pesolano disse, eu vou recuperar esse jogador. De frente para o gol, segundo atacante de frente para o gol, né? Exatamente. Técnico Paulo Matos, mais uma vez, muito bom dividir aqui o programa contigo, grande treinador de muitas histórias do nosso futebol. E você concorda com o Alan pela questão de o Borré ser um pouco mais recuado, virar segundo atacante? Como é que você vê essa subida dessa gurizada que está correspondendo? 2 jogos, 2 vitórias. E todo esse contexto dessa recuperação do Colorado. Boa noite. Boa noite, Copete. Boa noite, Fumagalli. Boa noite, doutor Alan. Bom, acho que o Internacional, o Internacional é uma equipe que tem que ser restaurada. Uma equipe que não tem muito dinheiro para contratar, uma equipe que os jogadores que estão ali, o treinador tem que reestruturar a equipe. Tem que... É um outro sistema de trabalho, é uma equipe que ele sabe as dificuldades que ele ia encontrar quando ele chegou aqui. Hoje são 2 jogos, mas em 2 jogos a gente já dá para ver uma mudança. Ninguém acreditava na equipe do Internacional antes da equipe entrar em campo, como foi contra o Novo Hamburgo, que já... se você fosse na mídia, se você fosse... perguntar para muitos torcedores que antes desses jogos eu perguntei, ninguém acreditava que o Inter ia ganhar do Novo Hamburgo, que o Inter ia ganhar do Monção. Mas hoje a estratégia do treinador está dando certo. Um pouco tempo de trabalho, mas tu entra na mente do jogador, tu entra na personalidade do jogador, tu faz o jogador recuperar o que estava perdido, né? Ele acreditar nele, porque ele estava desacreditado. Sim. O caso do Borré, você estava falando do doutor Alan aqui. O Borré, hoje, o que você vai falar do Borré? O Borré tem um jogo no Gauchão, 2 gols. 2 gols. Se você vai fazer o campeonato passado, o ano inteiro do ano passado, comparar, não tem nem o que comparar. Não tem nem de repente, a função dele, que o treinador colocou ele, é a função que ele se sente bem, é a função que ele gosta de jogar e é a função onde ele produz. Então, vamos ver os segmentos, vamos ver o que tem daqui para frente. O Pesolano, que é um treinador muito querido no Cruzeiro, que a torcida do Cruzeiro adora ele, que ele consiga fazer um grande trabalho aqui também no Internacional. Marco Fumagalli, tudo bem? Obrigado pela presença. Queria um comentário seu aí, de primeira, como a gente costuma dizer, passa de primeira, e sobre essa recuperação do Internacional e a derrota do Grêmio, inesperada derrota, onde no jogo contra a Avenida, num campo praticamente horroroso, o Grêmio conseguiu desenvolver bom futebol, então ok, temos que descontar a fragilidade da equipe adversária, assim como a do Inter ontem, mas como é que você vê esse início de campeonato gaúcho? Grêmio com novo treinador, Inter com novo treinador, e esse início, campeonato gaúcho tão curto. Boa noite, Copete, boa noite, Alan, boa noite, Paulo. Eu, na verdade, penso que o início do campeonato, o técnico do Grêmio está fazendo experiências, porque tem coisas
que eu penso até que deveria ter sido feito pela direção, que seria dispensar certos atletas que comprovadamente, ao longo do ano passado e até de anos anteriores, já demonstraram que não servem para o Grêmio. Mas o treinador, ele não conhece, ele precisa ter essa experiência, porque ele tem que sentir e ele tem que assumir a responsabilidade se ele vai escalar quem e quem ele vai dispensar ou não, se vai haver mais dispensas, provavelmente haverá. E ele, então, acho que nesse momento ele estava fazendo experiências, porque o time que jogou contra o Avenida praticamente ficou Completamente diferente de completamente diferente. E ele escalou. Fica até chato a gente falar isso, mas ninguém vive de história, né? Aí a história do Kahneman no Grêmio é uma história de glórias. Só que o tempo passa. E o Grêmio não está sabendo desvincular, assim, desligar. Não, me falaram que ele é bom de vestiário, mas Motivação não falta, né? o Marcelo Oliveira também era bom de vestiário, mas eu acho que não dá para aposentar jogadores, pagar salário de atleta em atividade para o atleta viver uma aposentadoria no vestiário do clube. O que se sabe? Que o contrato do Kahneman foi renovado por mais 2 anos, porque parecia que o Grêmio tinha débitos com ele, de gestões passadas, e agora esses 2 anos de contrato são para quitar esses débitos. Tá? Mas tu acredita que lá pelo meio da temporada, com o Grêmio trazendo outros zagueiros, você acredita que o Kahneman pode ocupar aquela vaga, né, que o Marcelo Oliveira teve ali? Aquele motivador do vestiário, uma liderança, mesmo não jogando, mas aquela motivação, aquela experiência do vestiário para essa gurizada que está chegando. Na verdade, o Kahneman dá mostras ao longo dos anos de ter um profundo vínculo e respeito ao Grêmio. Sim. E com certeza é uma liderança forte de vestiário. E eu não sei se ele vai saber aceitar uma transição dessa, né? Tem que ser bem feita, né? Porque, na verdade, o atleta quer jogar, né? Isso aí, o Paulo tem mais experiência de vestiário que nós, né? Ninguém quer ficar parado no vestiário, né, Paulo? Então, na verdade, o que a gente quer é que o Grêmio monte uma equipe capaz de dar uma resposta melhor que a resposta do ano passado. Sim. Porque a gente fala muito no Internacional... No primeiro semestre, que você refere. Não, a gente fala muito no Internacional, mas a dupla Grenal, teve muita dificuldade no Campeonato Brasileiro no ano passado. Principalmente com times considerados inferior tecnicamente e nos outros fatores também, tático, físico e mental. Né? Então, a primeira missão desses técnicos, tanto do Castro como o técnico do Inter, é não repetir o ano passado. Sim. Essa é a primeira missão que eles devem ter recebido das direções. Né? Sim. Porque o ano passado teve problemas, o torcedor sofreu muito o ano passado. É verdade, é verdade. É isso. Alan, tu acha que foi correta a decisão do Paulo Pesolano de antecipar a sua estreia e já na segunda rodada assumir o comando? Eu acho que é importante, até para... Veja a entrevista acho que foi, não sei se do Alex, que estava o Borré do lado, ao final do jogo, né? Já aquela própria idolatria do jogador jovem com aquele jogador já rodado, né? Um jogador de seleção, um jogador de Copa do Mundo. Então, é importante essa integração. Nós, dentro do Internacional, conselheiros e torcedores, a gente vem há muito tempo pedindo, inclusive, que o Sub-20, que estava lá em Alvorada, possa treinar junto do profissional, para o jogador conseguir ter esse espelhamento. Saia de Alvorada e treine ali no Parque Gigante, no CT Parque Gigante. Como era feito antigamente. Pelo menos no Sub-20 é muito possível fazer isso. Ali na área onde é hoje o prédio de estacionamento, tinha os campos ali. Enquanto o Internacional treinava no campo ao lado, digamos assim, do Beira-Rio, ali onde está localizada a estátua do Fernandão, os jovens treinavam naquele campo, nos 4 campos ali que tinha lá. Treinavam nos campos que hoje é o estacionamento. A gente está fazendo essa comparação com o início do Campeonato Gaúcho, onde na primeira rodada jogou só o time da base, com alguns jogadores, né, que ficaram um pouco escanteados, e agora vem agregando os jogadores titulares, entre aspas, onde tivemos o Tabata, o Borré, né, dentre outros, o Mercado. Você vai começando a dar ritmo de jogo. Talvez ali contra o Ipiranga, lá em Erechim, ele volte a colocar mais a garotada.
eu acho que tem que ir crescendo gradativamente, né? E ele, Pesolano, mostrando o seu sistema de jogo, né? Que é um sistema diferente do que vinha se fazendo ano passado. Tanto é que a gente já viu, né, nesses primeiros jogos, mais intensidade, mais volume de jogo, né? Com um jogo mais vertical. Me corrija se eu estiver errado, né, mas pelo que eu pude ver, né, no jogo, ele não deixa o adversário tomar conta da sua intermediária. Ele já rouba a bola ali e sai em velocidade. Estou certo? Eu acho que a gente tem muito claro nesses últimos anos por que Flamengo, Palmeiras, dentre outras equipes, estão vencendo e disputando todos os títulos. Pela sua qualidade, evidentemente que sim, mas pela sua intensidade. A gente reclamava muito de Grêmio e de Internacional ano passado. O Grêmio e o Inter não estão conseguindo competir com essas equipes. Então, acho que esse quesito de intensidade, de tu ter o foco no preparo físico de jogadores que consigam te dar essa condição, e às vezes é o jogador bem colocado na posição ideal que ele possa render mais. Sim. Não quer dizer que ele tem que correr... Conectado, então, até o seu perfil comportamental. Né? Não quer dizer que ele tenha que correr mais que o fulano ou que o Beltrano, mas ele tem que estar adequadamente encaixado no sistema de jogo. E pelo menos a primeira amostra que o Pesolano tem nos dado é essa. Paulo Matos, eu fiz essa análise aqui para o Alan, né? O que você acha desse novo sistema? Está achando esse novo sistema do Internacional de não deixar o adversário tomar conta da sua intermediária e já roubar a bola ali e partir em velocidade? Se é que eu estou enxergando bem, queria a tua opinião. Bom, Copete, eu acho que nós pecamos muito no ano passado pela omissão e a covardia. Né? Porque eu acho que quando existe a omissão e a covardia dentro de um time de futebol, a gente tem que englobar, a gente tem que... O treinador colocou esse sistema, nós temos que obedecer, nós temos que recuar. E o Pesolano, quando que dissesse aí, o Alan, ele é um jogador que ele procura tirar o espaço do adversário da intermediária para frente. Tá? Então, quando tu faz isso, o que isso agrega? O que tu vai tá buscando? O erro do adversário perto do gol dele. Força o erro, né? Força o erro. E isso aí facilita para o time. Tu não está levando o adversário para dentro do teu campo, para cima da tua defesa. Tu está procurando matar ele já na defesa dele, na nascente dele, para que isso não ocorra dentro da tua área e dentro do teu terço final de campo ali. O que os times do momento estão sendo... Os adversários não têm aquela qualidade, né, que a gente espera num confronto de maior intensidade, tanto técnica como tático, físico e também mental. Mas dar essa experiência para os jovens, coisa que o Inter não vinha fazendo, é passar confiança. Passar confiança é despertar o mental. O mental desperta os outros fatores. Né? Quanto você acha importante isso para que o jovem ganhe confiança? Eu acho não, tenho certeza que quando um treinador está colocando a base do Inter tempos anteriores, eu não tinha visto ainda o acreditar como estão acreditando agora e colocando os jogadores numa competição e hoje junto com alguns que eram titulares no ano passado para buscar o espaço deles. Isso é muito importante para o treinador saber o que ele tem, o que ele pode usar, o que falta para ele contratar e colocar, fazer umas contratações pontuais e colocar na equipe, que o Internacional não tem dinheiro para errar. Eu vou convidar até vou pedir que o nosso diretor aqui, o Tavi, coloque as imagens do jogo ali para a gente ir comentando em cima, inclusive da sua opinião ali, para que o telespectador possa ver as imagens do jogo. Então, ali, quantos meninos ontem estavam no time internacional? Quantos deram a resposta? Não ontem, já anteriormente no jogo contra o Novo Hamburgo. Mostrando até uma virada, né? Não, saindo atrás e buscando a virada. Resiliência. Então, isso aí é um fator que é fundamental tanto para Grêmio quanto para Internacional. Tem que acreditar nos jovens. A receita do clube está onde? Está na base. Então, se você não acredita na base e a base está desacreditada, você nunca vai buscar, você não vai conseguir buscar receita para colocar nos cofres do clube para que você faça uma grande contratação e faça uma grande equipe. Sim, praticamente nos 2 jogos do Internacional, eu não vi, nem contra o Novo Hamburgo, principalmente ontem contra o Monson, o goleiro do Inter ter trabalho. Exatamente. Exatamente. Teve o gol que, por enquanto, é o gol mais bonito do gauchão de bicicleta, um gol de lateral, aquela falha momentânea ali, mas depois daquilo o Novo Hamburgo não fez nada
Deu um chute a gol e o Molson ontem. O que mudou nisso aí? Mudou a intensidade do time. Exato. Mudou o sistema do time. E eu Mudou te acreditar digo- no time. Eu te digo mais, Paulo. Eu acho que existe o fator Abel. Veja que os jogadores estão demonstrando confiança, né? O Abel, desde que chegou, quem é que estava jogando ontem como volante? Ronaldo, um jogador que foi, né, E, foi criticadíssimo. extremamente criticado ano passado, e com razão, porque foi muito mal e demonstrou uma instabilidade muito grande. Tu vê, o Abel está dando um exemplo para os outros jogadores, para que eles deem o Capitão melhor. do time, ele Eu estava tô- no primeiro jogo. Ele está dizendo assim, ó, eu confio em ti, tu dá o teu melhor. E eu acho que esse é o papel nesse início de temporada, né? Tu tem que tirar o melhor de todos os jogadores para ver com quem realmente tu vai poder contar. Por quê? Dia 28 de janeiro, agora em seguida, começa o Campeonato Brasileiro. E as primeiras rodadas para o Internacional, pelo menos, são extremamente difíceis. O Inter tem um Atlético Paranaense aqui no Beira-Rio, tá? Que seria uma partida teoricamente administrável. Não sabemos, vamos ver. E depois tem Flamengo, tem Palmeiras. Tu pega um Remo, que veio bem aí, a sensação da Série B, lá em Belém do Pará. Está contratando jogadores experientes que já Contratou o passaram Ganso, pela né? dupla. Contratou o Ganso. Acho que ficou aquele vice de futebol que era do Flamengo, ficou no Remo também, né? O Eu acho que Marcos sim. Braz, Sim. né? Que está fazendo um bom trabalho, evidentemente. E o Inter tem outras partidas, Atlético Mineiro, enfim, Bahia. Então, essa preparação, essa confiança é para tu dar um start no Campeonato Brasileiro, porque o Inter não pode cometer o mesmo erro, né? Iniciar o campeonato e daqui a pouco ladeira abaixo para ter que buscar lá no final. Então a gente sabe que nós não teremos uma equipe para competir pelo título, mas dá para daqui a pouco beliscar ali, além de uma Sul-Americana, quem sabe uma Que nem pré-Libertadores. falou o Copete aqui e o Everton, né? Falou na entrevista dele. Tu tendo uma mudança mental e comportamental, tu muda o sistema e tu muda a atitude de uma equipe. É verdade. E o Inter trouxe também, vamos combinar, o Fabinho Soldado hoje é o executivo, né, que foi campeão da Copa do Brasil. É um executivo de destaque. Ele teve no Mundial do Inter, não teve? Sim, ele teve na Libertadores e no É Mundial. Ele foi aquele volante que foi expulso no jogo em São Paulo, né? Sim, sim. Na primeira partida da Libertadores, estava no grupo também do Campeonato Mundial. Um ex-jogador, hoje um dirigente que tem identificação com o clube e tem mostrado um bom trabalho no mercado, enfim. Então, e mais importante, eu acho que desta vez o presidente vai deixar os profissionais trabalharem de fato. Meu diretor, desculpa, meu diretor, temos aí a classificação para botar na tela? Então, por favor, enquanto o Alan continua aqui com a sua explicação, explanação. Tanto é que o Inter até agora não mostrou nenhum vício de futebol. Eu acho que talvez seja uma nova convicção, né, de deixar justamente o vestiário com o Abel, com o Fabinho, e deixar os profissionais trabalharem. A gente sabe que vestiário é sagrado. O jogador não gosta de ver pessoas que não têm nada a ver com o métier. Nós temos aqui a tabela de classificação dos dois grupos, né? Surpreendentemente, o Internacional abrindo a temporada aí com 2 vitórias, 100%. São José com 6 pontos, São José em segundo com 4, Juventude em terceiro com 2, o Guarani, que é inclusive o próximo adversário do Grêmio, não, São Luís, né? Está na zona de rebaixamento. O Ipiranga é o próximo adversário do Internacional, que está em terceiro no grupo do Grêmio. Como é que vocês veem essa tabela aqui? Se é que já dá para dizer quem pode ir para o Torneio da Morte? Torneio da Morte é meio difícil a gente afirmar nesse momento, né? Agora, quem vai chegar lá na frente está me parecendo ser a dupla Caju e dupla Grenal, Sim. como tradicionalmente acontece. A disputa maior está ali dentro do grupo do Inter, São José e Juventude, né? Pode ser, mas acho que o Juventude no final deve chegar também nas semifinais. Uhum. Como é que você vê essa tabela, Paulo Matos? Olha, eu assisti 2 jogos de Juventude e não gostei de Juventude, do comportamento do Juventude. Eu achei São José uma equipe muito melhor que a do Juventude. Estruturada, muito né? mais estruturada, muito mais preparada, muito mais treinada. Achei o Juventude um pouco arredio, né, dentro da competição, esperando muitos adversários. Não toma, como é que vou te dizer, não propõe o jogo, né? Então, o Juventude... Eu acho que hoje o São José, nesse grupo aí do Internacional, eu acho que é Internacional e São José. A vitória em cima do Grêmio foi importante para o time de São José. Né? E foi uma equipe que venceu e venceu com mérito, né? Não venceu
O comportamento tático deles, perfeito. Eu achei perfeito. E temos que fazer um elogio ao São José, né? Ninguém reclamou do gramado sintético até agora, né? É um gramado de excelência. É verdade. Eu acho que essa infraestrutura ajuda o time também, né? E eu acho que a grande surpresa para mim dentro do Campeonato Gaúcho vai ser o Caxias. O Caxias, eu acho que vai ser que reformulou toda a sua equipe até para esse ano, comparado ao ano passado, até inclusive para voltar. Vai ser uma briga boa aí, São José e Caxias. É verdade, é verdade. Fumagalli, tua opinião sobre toda essas duas primeiras rodadas do Gauchão, como é que tu está vendo isso? Primeiro, eu acho que houve uma falha, se dá para chamar assim, na concepção do time misto do Grêmio. Eu acho que no segundo jogo ele colocou jogadores, talvez por não ter a vivência necessária, mas eu, particularmente, a minha ideia seria ter mantido o Mano para o Campeonato Gaúcho, pelo conhecimento que ele tem do futebol gaúcho. Agora, eu acredito que, passada essa experiência, às vezes uma derrota ela ensina mais que uma vitória. Sem dúvida. Tanto que o técnico do Grêmio, na sua coletiva, disse que até o Clássico Grenal, né, que ele considerou como a grande partida, o grande teste desde a temporada, ele vai fazer essa experiência para conhecer o grupo. Porque não tem tempo, para a temporada está sendo ocorrida dentro do Campeonato Gaúcho. Qual é a vantagem, na minha opinião, do Inter sobre o Grêmio? Não, o que eu penso... O Abel está ali mais presente, né, motivando o time, motivando a gurizada, do que o Filipão, mais presente dentro do grupo do Grêmio ali para motivar esse pessoal. Eu penso que o papel do Filipão é diferente do papel do Abel dentro do clube, primeiramente. Agora, o Campeonato Gaúcho ele pode ser enganoso para quem ganha e para quem perde. Sim. Talvez você é campeão gaúcho e não ganha mais nada, porque é só olhar os clubes gaúchos. Que historicamente já aconteceu com a dupla. Não, esses clubes que a gente está jogando têm dificuldade para saírem da Série D do Campeonato Brasileiro. Série D. Sim. E o Juventude, que o Paulo falou, o Juventude ele desmanchou todo o time após ser rebaixado. Então, ele estava montando um time praticamente com peças novas, né? Isso leva um tempo para ajustar. Eu acho que o ajuste ao longo do Campeonato Gaúcho ele vai se dar justamente para os técnicos conhecerem os jogadores, né? Sim. Evidentemente que a forma como o Internacional montou, se bem que esses adversários do início do Campeonato Gaúcho aí, que nem o Grêmio tomou 4-0 na Avenida, mas não serve como dizer que o Grêmio está evoluindo, não, porque o Campeonato Gaúcho é enganoso. Esse é o maior problema. Ele serve para mostrar os teus erros, Sim. Mas ele é perigoso para dizer que tu acertou. Mas o que não é enganoso são os nossos parceiros aqui no Dois Toques. Central de Imóveis, você quer alugar ou vender seu imóvel, é na Central de Imóveis. SOS Telhados. Atende em todo o estado, reformas, consertos, limpeza com atendimento 24 horas por dia. Nesses tempos meio bicudos de meteorologia e clima, que a gente está vivendo tempestades, a SOS Telhados com certeza vai apresentar uma solução para você se tiver algum problema no seu telhado. Casa dos Pneus, na Avenida Ceará, 1055, revisão para o seu carro, balanceamento e geometria. Vamos para os nossos reclames aqui do Dois Toques e já voltamos. Quando tecnologia e experiência se unem, o resultado é muito mais que uma construção. Do litoral ao campo, projetamos e construímos com alto padrão, eficiência e tecnologia. Velocidade de construção, precisão e qualidade superior. Bem-vindos à Escola
Escola de Educação Infantil Docimel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Docimel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho, dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Você já pensou em ter o sorriso branco dos sonhos em apenas 3 consultas, podendo preservar seus dentes sem ter que fazer aqueles típicos desgastes? Hoje, isso é uma realidade. A Urgel Odontologia tem anos de experiência em reabilitar sorrisos e te convida para uma avaliação com test drive do seu sorriso sem compromisso. Chama o Dr. Alan Urgel e a Dra. Karen Urgel pelo WhatsApp 51999144951. Repetindo, 51999144951. E agende a consulta que poderá transformar a sua autoestima com as lentes dentais. E Urgel Odontologia, Avenida Tramandaí, número 194, Ipanema, Zona Sul de Porto Alegre. Voltamos com o nosso 2 Toques aqui nos estúdios da Poa Streaming para Masper TV, Claro, canais da Claro, e também no canal 2 Toques do Cadu Oliveira, onde você pode acompanhar em tempo real lá no YouTube. Curta, comenta, compartilha, dá aquele joinha para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e assim a gente possa atingir cada vez mais pessoas. O nosso 2 Toques também tem o apoio de Unimed. Se você tem um CNPJ, você pode ter um plano Unimed Porto Alegre. Pode ser MEI, pequena empresa, startup, seja qual for o tamanho ou perfil. Seus colaboradores podem ter um plano de carreira que garanta o cuidado e que combina com eles. Acesse unimedpoa.com.br e consulte um vendedor. Senai, Orla Viva Sistema Fiergues. Curta o movimento do verão no litoral. Acesse fiergues.org.br/Orla Viva. Escolinha Docimel, Escolinha Docimel, onde estão com as matrículas abertas há 35 anos, educando sua criança de 0 a 6 anos. Na tela, todos os contatos para você conhecer a Escolinha Infantil Docimel, que é onde está, inclusive, a neta do nosso titular apresentador Cadu Oliveira, que está na praia, fazendo seu treinamento, futebol 7. Mas vai adiantar, será? Olha, dizem que ele é um excelente lateral, né? É o que diz aí, Por fora ou por dentro? Será que ele vai substituir o Bernabé? Não.
Ele só fala para perguntar para o Baidec, mas o Baidec é outro puxa-saco dele, não tem como. Bom, gente, nós falamos aí um bom tempo aí no primeiro bloco sobre o desempenho do Internacional, esse surpreendente desempenho, né? Renascendo das cinzas depois de um 2025 completamente carregado, né? Negativamente falando, quase caiu, salvou ali no último jogo. E agora o Grêmio, com o novo treinador, também está passando por essa mudança. O Grêmio também enfrentou esses problemas. E tivemos hoje, né, no início da tarde, a apresentação do goleiro Everton, que está vindo do Palmeiras para ser o titular. E eu queria a opinião de vocês, principalmente aí do Fumagalli, sobre essa chegada de mais esse reforço. O Grêmio, que está trazendo um goleiro firmado, multicampeão, e que está chegando, digamos que é para ser o titular, né? Apesar do Grando ter renovado seu contrato e dizendo que quer jogar. Primeiramente, eu acho que o Grêmio precisava ter um goleiro com mais nome, porque o Grêmio precisa ter jogadores com experiência em grandes competições. Sim. Porque o Grêmio vai disputar a Copa do Brasil, Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Então, ele não pode ter 2 goleiros, tem que ter 3 goleiros. Sim. Tem lesões, tem vários problemas que podem acontecer. E o Everton, pela experiência dele, se ele estiver em forma, parece que está curado das lesões, é um excelente goleiro. Então, eu acho uma boa contratação. Aliás, eu penso que o Grêmio está fazendo certo, está pensando nas competições que vai ter pela frente. Como eu disse antes, nós não podemos repetir o ano passado. Eu acho que, Alan, nem o Grêmio nem o Internacional podem repetir o ano passado. Sim. Que o ano passado foi vergonhoso para o futebol gaúcho. Um time rebaixado e 2 times lutando para não cair. É verdade. Nós não queremos um ano assim, né? O apequenamento da dupla Grenal aí perante o brasileiro tem sido, nos últimos anos, bem preocupante. Bem preocupante. Porque o Grêmio vem, eu até escrevi, o Grêmio vem, depois de 2018, o Grêmio vem com um vestiário, vou usar a expressão forte, podre, cheio de atletas velhos, de nabas, né? Então, precisa limpar esse vestiário, né? Uma parte já foi limpa. Sim. Nenhum jogador que saiu vai fazer falta. Aliás, tem alguns que nem precisavam ter vindo, né? Porque o jogador, ao contrário de outras, tem profissões que com o tempo tu fica melhor, né? Então, por exemplo, uma pessoa acadêmica, às vezes com doutorado, pós-doutorado, já numa idade mais avançada vai chegar no seu auge. Agora, o atleta, Paulo, ele tem uma limitação física, né? Então ele tem que ter plena forma física, porque não adianta só saber o que fazer com a bola, tem que ter força para executar. O cérebro às vezes diz uma coisa e o corpo não consegue executar. Então isso é inevitável. O tempo ele é avassalador. Por isso a importância do trabalho mental e emocional do atleta, para que Muito cérebro e importante. corpo sejam convergentes na hora de agir. Muito importante. Porque há perfis comportamentais, tá? Dentro das metodologias que eu tenho estudado, tá? E que indicam que há perfis comportamentais que o cérebro pensa, vai à frente e o corpo não acompanha na mesma velocidade. Pet, eu vou fazer uma pergunta para ti. Eu notei, como tu é jornalista, tu vai me dizer se melhorou ou não. Me parece que o Grêmio está tratando um pouco melhor a imprensa. Teve um momento que o jornalista não conseguia nada, né? E o trabalho da imprensa não pode, o jornalista não pode pegar trabalhos táticos, por exemplo, no véspera de Grenal. Agora, não há por que o jornalista não ir no CT, ver um treino de toque de bola. Essa abertura está começando, né? Eu acho que também vai acontecer no Internacional isso, tá? Para que pelo menos a gente possa pegar os primeiros 15 minutos ali, o aquecimento, aí o treinador vem, dá uma palhinha com os colegas, né, com a gente, toda a imprensa, e assim a gente pode ganhar um pouco mais de subsídio. Por quê? Porque o X9, Fumagalli, está voltando aí à tona, famoso X9, e já dizem que o treinador do Grêmio manda fechar as venezianas sem que ninguém possa enxergar o que está acontecendo do campo para dentro. Então, isso é preocupante.
Porque a gente sabe, a gente tem repórteres competentes aí que têm suas fontes, conseguem as suas informações, muitas delas não confirmam, mas tu acaba tendo que botar isso como manchete, tá, para poder movimentar. Bom, o Grêmio foi campeão da América, campeão do mundo, com os jornalistas circulando no vestiário e no gramado suplementar, assistindo o treino. Então, isso aí é um pouco de exagero. Né? Sim. Dando um adendo naquilo que o falou, que o vestiário do Grêmio é um vestiário podre. O vestiário do Grêmio é um vestiário podre porque alguém contratou e colocou aquela podridão ali. Eles não foram parar por acaso lá. É verdade. Então, é verdade. O errado não são os jogadores, o errado é quem buscou e colocou lá. Não, exatamente. Não, e um detalhe. O jogador foi contratado. Se ele foi contratado, tem um responsável pela contratação dele. Sim, para corroborar isso. Tá? Tem um motivo bem claro aí de desvio de funções. O Grêmio não conseguia achar um executivo de futebol. Aí pegou um dos melhores executivos de logística, né, que é o Vivian, e colocou como executivo de futebol. O que isso podia ter dado? Deu no que deu. Tá? 2 jovens experientes como vice de futebol e diretor, ali, conselheiros e tal, participantes, né, do conselho de administração, foram ali colocados como vice de futebol e diretor de futebol. Um com mais uma passagem anterior, né? Vamos além. Eu acho que esses erros vêm de antes. A gestão Guerra apenas continuou com os erros. Sim, porque concordo. o Grêmio, a base do Grêmio rendeu para o clube 750 milhões de reais. E aí veio o Thiago Neves e outros atletas que não precisavam ter vindo. O Grêmio vendeu muito bem, gastou de forma horrorosa. Eu ouvi uma entrevista daquele Thiago Neves, ex-jogador, dizendo que o Cruzeiro tinha caído com ele lá porque não tinha dado bicho para não cair. Mas o que é isso? O jogador agora tem bicho para não cair. Isso aí se chama podridão do vestiário. Exatamente. Então, muito obrigado, Paulo. Então, eu acho que o dirigente, e o Paulo tocou muito bem, alguém trouxe esses caras. O dirigente tem que estar bem informado, tem que saber o que o seu Joãozinho dos Osórios falou lá, o que ele fez lá. Eu sempre digo, eu, dirigente de futebol, eu pegava um avião, ia na cidade e circulava de Uber, de táxi, tomava uns cafezinhos e ouvia a voz do povo. O povo não erra quando fala dos caras. E também pegava informações técnicas, evidentemente. Sim, claro. Para isso existem pessoas qualificadas, os clubes grandes têm gente, consulados em tudo que é capital, em tudo que é cidade, tu tem gente que gosta do futebol que pode te ajudar. Tu tem que circular no meio futebolístico, ouvir não só a opinião do leigo, como também... E outra coisa, a partir do momento que dentro de um clube começam as amizades de fora para dentro para trazer jogador, a coisa não funciona. É verdade. Vai me desculpar que não funciona. Eu acho assim que, me desculpe, mas futebol para o vestiário não pode trazer neófito, gente que tem opinião de assistir jogo na TV, porque só um sujeito que assiste futebol pela TV traz e renova o contrato do Bright Light. Mas isso, Fumagalli, acontece... Isso é de apartamento, cara, fazer isso. Isso é um rito de anos que vem acontecendo quando o clube é associativo. O sócio se torna parte do movimento político do clube, esse clube concorre às cadeiras do conselho, e o conselho te dá direito, depois de um tempo, de tu te tornar presidente ou participe do conselho de administração, e isso acaba ocupando os cargos. Me desculpe, mas isso está mudando. O clube associativo já teve um Fábio Koff, já teve um seu Petril, nós falamos aqui do nosso querido Verardi, Internacional, o Balvê, o próprio Fernando Carvalho. Então, só a função do Verardi... o clube associativo pode formar, sim, bons dirigentes. Pode. Porque tem SAF aí que também não está rendendo nada. Tu não pode colocar esses dirigentes, tá? Por mais vontade que tenham de aprender, de conhecer, com algum conhecimento já, tu não pode simplesmente tirar eles de um movimento político sem ter um embasamento técnico. O Grêmio teve, muito tempo atrás, um curso de formação de dirigentes. Não teve continuidade. Não, mas veja bem, o que acontece? Teve um presidente aí
que trouxe seus amiguinhos para dentro do clube, para dirigir o clube. Gente que sem vivência de Grêmio. Mas isso acontece em todos os clubes. Então aí tu não pode pegar um guri de apartamento para ser dirigente de futebol, cara. Tem que trazer alguém. Agora o Grêmio tem quem? Tem o Pelaipe, tem o Filipão. Quer dizer, o Grêmio tem hoje gente lá dentro que conhece o futebol. Mas aí é que está, o Pelaipe é dessa formação. O Pelaipe, sócio, conselheiro... Sim, conhece futebol. Conhece o futebol. O Dr. Praz conhecia futebol. O presidente Odorico conhece futebol. Tu não pode ter gente, cara, que não, neófito, que não conhece futebol. Noviço, gente que ficou assistindo o jogo pela TV, que nunca sujou a canela, que nem nós lá nunca botou um calção? Nos gramados lá do Jardim do Salso, lá, né, cara? O cara nunca jogou no Araribóia, nunca andou pelo... O Cadu só suja as meias. Aí mas deixa eu chamar aqui o nosso diretor para colocar essa parte aí da minha pergunta para o Everton, para ver o que ele disse a respeito de toda essa questão comportamental, emocional, de trabalhar isso. Ele que vem de um clube que o treinador trabalha isso de forma muito presente e forte. O Everton, aqui. Bem-vindo a Porto Alegre, bem-vindo ao Grêmio. Eu quero pegar algumas palavras do que você acabou de dizer aí, que leva a um fator muito importante hoje dentro do futebol, que é trabalhar o emocional, comportamental. Você vem de uma equipe onde teve um treinador que trabalha muito isso. Eu gostaria que tu contasse um pouco dessa experiência e o que você está trazendo de lá para cá, dentro desse quesito, que é o trabalhar o emocional, dar o apoio aos atletas mais jovens, para que eles, dentro de campo, possam corresponder à altura. Bom, eu acho que esse é um tema cada vez mais forte e sério, acho que não só no futebol, mas na vida. A gente percebe hoje que é muito mais doenças na questão da saúde mental, muito mais forte, né? E não só o atleta, ele tem que se cuidar, mas todas as pessoas ela devem cuidar da sua mente, porque é a lei que passa tudo, né? Eu acho que o que a gente sempre aprendeu ao longo desses anos, né, na minha vida, foi entender e saber quem que eu sou. Quem eu sou no momento bom e eu sou no momento ruim. Eu não posso ter uma gangorra, porque ninguém consegue, é difícil uma pessoa, um atleta, ele jogar bem a vida inteira. Em algum momento ele vai ter dificuldade, isso é normal para todo mundo. Mas você saber quem que você é em todo o tempo é fundamental. Então, quem eu sou? Eu sou o Everton, eu sou um goleiro, eu sou um bom goleiro, e eu sou bom quando eu jogo bem, e eu sou bom também quando as coisas não saem tão bem. E, às vezes, quando as coisas não saem tão bem, geralmente vem a cobrança, vem a pressão, e você começa a acreditar que aquilo ali é o seu destino, que aquilo ali é realmente o que as pessoas pensam, e aí que você começa a se afundar. Então, acho que a saúde mental, você se fortalecer mentalmente, é fundamental para você conquistar qualquer coisa na vida. Então, que nem eu falei, o meu objetivo aqui agora também principal, é dentro de campo, é fazer o meu papel, que é defender o gol, que é fechar o gol, mas principalmente que os meus companheiros eles saibam a identidade deles e que eles nunca duvidem da capacidade. É impossível, na minha opinião, um jogador que veste a camisa do Grêmio, ele não ser bom. Ele tem que ser bom para jogar aqui. Então, o que falta muitas vezes para nós, às vezes, é a coragem de se assumir, a coragem de fazer. E a gente nasceu para isso. Esse foi o talento que Deus deu para nós. E é pegar o nosso talento, aquilo que a gente tem de melhor, e botar em campo para fazer um Grêmio vencedor. Está aí o goleiro Everton, né, foi apresentado na tarde de hoje no Grêmio, o novo goleiro gremista que veio do Palmeiras, trazendo toda aquela experiência multicampeã e também anímica, comportamental para o time do Grêmio. Mas quem também anima e bastante é a Ferragem Lampião. Não ande em vão, vá direto a Lampião. Banrisul. Atualiza a tua rotina com o aplicativo Banrisul, mais moderno, intuitivo, fácil de usar e com tudo num só lugar. E também na palma da sua mão. Clique Impressos. Quer personalizar sua casa, seu negócio? Você tem a Clique Impresso em diversos endereços em Porto Alegre. Vamos novamente para os nossos reclames e já voltamos com mais um 2 Toques.
Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto. Felicidade. Voltamos com o nosso 2 toques para lavagem 5 estrelas. Deixe seu carro limpo e brilhando na lavagem 5 estrelas. Martelinho de ouro. Você vacilou com seu carro? Você pode consertar aquele amassado na sua lataria lá no Martelinho de Ouro. Expo Churrasco. No dia 25 de abril, mais uma edição da Expo Churrasco, lá no Jockey Club, aqui de Porto Alegre. Uma realização de Eduardo Assis e toda a sua equipe. Gente, Alan, por favor, né, suas considerações finais e também explane para nós aí sobre a sua clínica. A Iurge Odontologia, já no mercado há 27 anos, faz um atendimento na área de reabilitação oral, com implantes, próteses, lentes dentárias. E nesse verão a gente está fazendo um atendimento de urgências dentárias. Tá? Muita gente viajando e, às vezes, você não encontra o seu dentista. Atende no celular, no WhatsApp 51999144951, Iurge Odontologia, atendendo 7 dias por semana. Paulo Matos, suas considerações finais, por favor, né? E a tua perspectiva, agora que o nosso diretor vai botar ali a tabela da próxima rodada, sua perspectiva aí para o Campeonato Gaúcho. Eu estou achando, no início, para os times do interior aí um nível baixo. Né? Está destacando São José, Caxias, mas as demais equipes aí estão deixando muito a desejar. Esperamos que melhore no decorrer da competição aí, que a gente tenha um campeonato mais qualificado, um campeonato mais aguerrido, um campeonato com mais qualidade técnica do que está sendo até agora. Marco Fumagalli. Ô, Pet, nós vamos terminar mandando um abraço para nossos amigos lá do Jardim do Salso, especialmente o Mafu, né, que deve estar na audiência. É verdade, é verdade. Amigo, porque tu sabe que na época que eu estava lá, eu jogava bola, né? Agora já estou velho. Jogava nos campinhos ali? Jogava nos campinhos. Tá ali. Certo, tá certo. Tavi, meu diretor, por favor, coloca aí rapidamente, nós temos ainda um tempinho, a tabela e quero saber o palpite dos senhores para a próxima rodada. Eu acho que o Internacional deve ainda deixar a meninada jogando, mas o momento é tão bom, tá? Sempre é difícil enfrentar o Ipiranga em Erechim. Eu acho que o Inter consegue um bom resultado, uma vitória por 1-0. Paulo Matos. Eu acho que o Inter vence o jogo, não vou dizer com facilidade, mas o Inter está mostrando uma qualidade muito boa, uma dinâmica boa de jogo. Eu acho que vence o Ipiranga em Erechim e o Grêmio vence o São Luís aqui na Arena. Fumagalli. Grêmio 3-0, Ipiranga e Internacional 1-1. Eu digo vitória do Grêmio, né? E também vitória do Internacional. E no restante ali,
os pontinhos, aqueles empates ali amigáveis entre os times do interior do Campeonato Gaúcho, não porque são amigos, mas porque realmente eu concordo com o Paulo Matos, a qualidade dos times do interior está abaixo do que a gente esperava. Nosso Dois Toques vai encerrando nessa noite de sexta-feira e saindo daqui, vamos direto para o Barranco e Barranquinho, churrascaria mais premiada do Rio Grande do Sul, descendo e subindo ao Protásio Alves. Kia Sun Motors. Na Avenida Ipiranga, 8113, o Jefferson está lá para te ajudar com a compra do seu Kia. Suzuki Sun Motors, ao lado da Kia, ao lado também para os adeptos de duas rodas. Você também tem as motos da Suzuki Sun Motors. Zafari, preço e qualidade, tu já sabe que é no Zafari. O lema diz tudo, economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafari. Eu vou fazer um convite para amanhã, sábado. Amanhã, dia 17, acontecerá na Saba, em Atlântida, local onde está o nosso apresentador titular, né? Cadu Oliveira, fazendo seus treinamentos lá, físicos, para futebol e futebol 7. Né? O tradicional jantar dos cozinheiros. Não perca ingressos no próprio local, ou seja, na Saba Clube em Atlântida. Ou seja, o Cadu vai sair dos seus treinos e vai estar lá, né? Você tem que fazer uma enquete para ver o resultado do jogo do Cadu aí, porque, né? Qual é o resultado final, né? Se a gente conseguir imagens, eu tenho lá um cinegrafista secreto, que ele não sabe que está lá, para mostrar imagens dos treinos dele, depois nós vamos analisar aqui no Dois Toques aqui. Vou trazer, tio Paulo Matos, para tu analisar como é que está a técnica, se ele está dominando bem, passando bem, né? Aquele negócio. Grande abraço aí para o nosso apresentador que está na praia de folga, né? E eu estou aqui recebendo essa grande oportunidade de apresentar pela terceira vez o Dois Toques. Muito obrigado por sua audiência e confiança. Obrigado aos senhores pela presença. Obrigado. Até a próxima. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.